Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo, bem-vinda à continuação do nosso curso sobre a história da Igreja, promovido pelo Areópago, Grupo de Estudos Teológicos. Olá, meu irmão, minha irmã, seja novamente bem-vindo ao canal Areópago. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de História da Igreja. E hoje nós chegamos ao segundo capítulo, ou seja, História da Igreja Medieval. E para começar, uma pergunta: você sabe quando começa e quando termina a Idade Média? Nós vamos falar sobre o período que é compreendido entre o ano de 476 d.C. a 1453 d.C., um período então de 1000 anos, conhecido como Idade Média. Começamos assim o nosso segundo capítulo sobre a história da Igreja agora na Idade Média. Vamos viajar no tempo e continuar o bate-papo. O que marca o início deste período é a queda do Império Romano do Ocidente, enquanto que o final da Idade Média é marcado pela queda do Império Romano do Oriente. Para a gente lembrar o que é Império Romano do Ocidente e do Oriente, vamos fazer uma recapitulação de história antiga. Diocleciano, um dos imperadores romanos, percebeu que para governar seria mais fácil dividir o império em duas partes: Ocidente e Oriente. Mas no início do século IV, o imperador Constantino ele volta atrás, ele reunifica o império e transfere aí sim uma mudança. A capital que era em Roma, aí ele vai fazer a transferência para a capital agora em Bizâncio. Por quê? Por ser mais seguro e também Bizâncio mais rica. E no final do século IV, já em 395, agora o imperador Teodósio. A divisão então é retomada de forma definitiva. Agora nós temos então uma divisão: Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, que a capital vai ser Bizâncio, ou seja, a futura Constantinopla, atual Istambul, hoje na Turquia. E claro, a Igreja cristã estava presente nas duas porções do Império. Mas a Igreja, ao contrário do Império, não era dividida. Ela era uma única igreja, a Igreja Católica. É bom saber também que foi nessa época, entre o século IV e V, que as 5 primeiras igrejas apostólicas elas receberam o título de patriarcado. Ou seja, os bispos desses patriarcados eles também tinham a primazia sobre as outras comunidades cristãs. Os 5 patriarcados eram Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Dessas 5 igrejas, somente uma estava no Ocidente, era a Igreja de Roma. As outras 4 estavam no Oriente. Mas Roma, apesar de estar sozinha no Ocidente, era aquela que possuía a primazia. Por ser a sede de Pedro, e Pedro ser o chefe dos apóstolos, então a Igreja Romana possuía uma certa autoridade sobre as outras. Mesmo assim, essa influência não foi suficiente para evitar o grande cisma que vai isolar o patriarcado de Roma, católicos, dos demais patriarcados ortodoxos. Mas a gente vai ver isso aí um pouco melhor já já. Uma das diferenças mais marcantes entre as duas partes da Igreja Ocidental e Oriental é que a parte ocidental sofreu com as chamadas invasões bárbaras. Foram justamente essas chamadas invasões que acarretaram o fim do Império Romano no Ocidente. Eu vim para pilhar, tacar fogo e comer sem lavar as mãos. Bárbaros! Ah, um detalhe importante. Tradicionalmente se chama as ondas migratórias dos bárbaros de invasões bárbaras. Mas na verdade o que eles estavam fazendo era reocupando territórios que há muito tempo tinham sido deles. Eles foram expulsos de suas terras a partir das conquistas e expansão do Império Romano. Olha a bagunça. Os hunos, que era o povo da Sibéria, eles promovem grandes invasões a vários territórios. Os visigodos, que já é o povo da Germânia, eles fogem dos hunos
e se refugiam no Império Romano, lá no ano de 376. O imperador Valente vai tentar impedir os hunos, mas ele acaba sendo vencido na famosa Batalha de Adrianópolis. E assim os povos vão se espalhando, fragmentando cada vez mais o agora fraco Império Romano no Ocidente. As estruturas e as instituições romanas caíram em ruína. Somente uma instituição, mas que não era originalmente romana, sobreviveu, e foi justamente a Igreja. Toda essa movimentação populacional, ela transformou as duas partes do Império Romano. No Ocidente, a organização social romana, ela perdia espaço agora para a organização social germânica. Começa a mudança da realidade que era público para a realidade do privado, do burocrático ao feudal, da autoridade funcional à autoridade dominadora. Agora, já no Oriente, ocorre totalmente o contrário, um maior apego aos valores romanos antigos e um cesaropapismo muito mais rígido e rigoroso. Outra mudança no Ocidente foi a descentralização do poder. Antes o poder estava concentrado no imperador, mas como não existia mais império, esse poder foi distribuído entre os senhores feudais. Então, em cada feudo, o senhor feudal era um pequeno rei. Ele tinha autoridade absoluta sobre aquela porção de terras. Mesmo após aderirem ao cristianismo, os bárbaros não vão deixar as suas atividades guerreiras. Eles continuarão a guerrear uns contra os outros. Isso levará ao escândalo de cristãos guerreando contra cristãos. E falando nisso, foram os francos, a primeira tribo bárbara a aderir ao catolicismo. Isso se deu por meio da conversão do rei franco chamado Clovis. Ele teve um casamento meio arranjado pelos bispos católicos com ninguém menos do que Santa Clotilde. E uma vez que o rei se converte, toda a tribo também se converte. A igreja começa um novo movimento de expansão, um novo momento onde ela se amplia e cresce. E para manter esse controle em toda a organização geral, surge a ideia, então, de criar um Estado pontifício que pudesse gerir e controlar melhor todas essas concessões feudais. Igreja aqui, igreja lá, alguém precisa tomar conta, senão a gente perde o controle. Com o passar do tempo, os francos eles foram se tornando grandes aliados da igreja, às vezes influenciando outras tribos para aderirem à fé, seja defendendo também os interesses eclesiásticos. Por isso, essa relação entre eles, os francos e a igreja, era muito estratégica, mas também muitas vezes muito problemática. De qualquer maneira, o governo dos francos era de interesse do alto clero. Porém, com o passar do tempo, os descendentes de Clovis se tornaram péssimos reis. Fanfarrões, beberrões, glutões, só queriam saber de farra. Foi então que coube a quem? Aos mordomos do palácio a tarefa de governar o reino enquanto os reis festejavam para lá e para cá. Ah, mas não pense que é um mordomo ao estilo Alfred do Batman. Não, mordomo era um nobre que cuidava do castelo e do reino. A situação durou até que um desses mordomos, conhecido como Pepino o Breve, ele percebeu que ele já governava, que toda a autoridade cabia a ele. Então ele falou ao Papa, Zacarias, se já não estava na hora do rei de fato se tornar também o rei de direito. O Papa concordou. E o último rei merovíndio foi deposto, para que Pepino fosse então agora coroado rei de fato. Começava aí a dinastia carolíngia, que vem de Carlos, Carlos Martel e depois Carlos Magno. Carlos se tornou o modelo do rei cristão, praticamente uma lenda. Ele unificou o império, que nós chamamos de Império Carolíngio. Ele combateu rebeldes, ele estabeleceu a igreja, ele defendeu a fé cristã, ele combateu os inimigos da fé, os vikings. Durante 30 anos, ele construiu todo um novo império. O que você fez com 30 anos, hein? E por causa de seus grandes feitos, ele recebeu a alcunha de o Grande, Magno, Carlos Magno, Carlos o Grande. E se antes já era confusa a separação do temporal com o espiritual,
Então, com Carlos Magno, essas duas realidades serão cada vez mais sobrepostas. A importância deste homem é tão grande que no ano de 800, o Papa Leão III o coroa imperador. O Papa tentava, daquela forma, restaurar a herança do Império Romano no Ocidente. Porém, esse Império Carolígio só durou até a morte de Carlos Magno. Tanto o Papa quanto o Imperador vão se tornar, na prática, vassalos um do outro, garantindo assim a defesa e a promoção da cristandade. Mas, e sempre tem um mas, contrário a esse jogo de poder, se levanta um movimento que luta pela liberdade da Igreja dos vínculos feudais e dos abusos frequentes que a Igreja vem sofrendo. Isso se deu a partir do século X, dentro da onde? De um ambiente monástico, da abadia de Cluny. Enquanto isso, as relações entre Igreja Ocidental e Igreja Oriental iriam se deteriorando. Eram de fato dois mundos completamente diferentes, cujo diálogo sempre se revelou muito difícil e que lentamente, desde o século IV, ambas igrejas, oriental e ocidental, se afastaram uma da outra. Mas qual seria o maior problema entre elas? A diferença política? Papa ou rei? A diferença cultural e litúrgica? O grego, o latim? A teologia também se dividia em diversas querelas, desde o Concílio de Niceia lá em 325. No Ocidente, se falava que o Espírito Santo era procedente tanto do Pai quanto do Filho. Ou seja, que o Espírito Santo era filioque, procede do Filho. Aqui a treta foi grande. No Oriente, eles não aceitavam essa ideia. Para o Oriente, o Espírito Santo procede apenas do Pai. Isso foi uma divergência teológica. Hoje, graças a Deus, ambas as igrejas veem suas posições sobre o tema mais como uma diferença de ênfase teológica do que dogmática. Somado a isso, haviam as divergências políticas. O imperador, que não queria respeitar a autoridade do Papa, e por consequência, muitos patriarcas do Oriente começaram a rejeitar a autoridade do pontífice romano. A crise vai chegar no seu ápice em 1054, quando a Igreja de Constantinopla ela deixa de aceitar a autoridade de Roma. O Papa Leão IX ele envia em seu nome um cardeal a Constantinopla, a fim de intermediar ali a relação entre as igrejas e apaziguar a situação, quem sabe? Sabe qual cardeal o Papa mandou? Cardeal Humberto! O cardeal Humberto é pavio curto, isso não vai dar certo! Chegou lá, ele não quis saber de conversa. Com ele, a conversa era curtinha. Só que ele encontrou lá outra pessoa que também tinha um pavio curto. Miguel Cerulário, patriarca. Chegando lá, o cardeal Humberto perdeu as estribeiras e excomungou toda a igreja oriental. O patriarca Miguel, que não é bobo nem nada, também não deixou barato não, fez o mesmo. Excomungou então o Papa Leão IX e toda a igreja ocidental. E assim, nós temos o cisma do Oriente, no ano de 1054. A partir desse momento, a Igreja de Cristo se dividiu em dois grandes blocos, que não mais conversavam entre si. Após o cisma, os cristãos do Oriente então vão passar a ser chamados de ortodoxos, enquanto os do Ocidente são conhecidos como católicos romanos por sua ligação à Sé Apostólica de Roma. Bora retomar a briga entre a cristandade e o movimento que lutava por uma igreja livre. Uma coisa fundamental de se entender é esta relação do poder temporal e a igreja acarretou uma série de problemas. Entre elas, o rei, o imperador, o senhor feudal, se achava no direito de mandar e desmandar na igreja que estava dentro do seu território. Muitos governantes já tinham percebido que o seu poder aumentava quando eles controlavam a mente e o coração do povo. Além deste problema que já era grave, acontecia o desvirtuamento de parte do clero. Não era difícil encontrar sacerdotes e bispos envolvidos com as três grandes pragas dessa época. Olha quais são: nepotismo, simonia, assim o três assim, concubinato. O nepotismo
é colocar os parentes nos cargos eclesiásticos. A simonia, a compra de ordens sagradas, a compra de sacramentos. E também havia o concubinato. Clérigos, sacerdotes, que se uniam a mulheres em relações conjugais ilegítimas. Diante dessa realidade nociva de interferência do poder temporal e da decadência moral do clero, vai acabar então surgindo movimentos reformadores, os quais eles tinham assim a grande busca e a vontade de resgatar a essência de Jesus dentro da igreja. Entre esses movimentos, o mais importante foi, sem dúvida, o representado pelos monges da abadia francesa de Cluny, no século X. Cluny era uma abadia da ordem beneditina. E Cluny queria reformar, queria resgatar, queria ter a observância severa e rígida da ordem de São Bento. Ou seja, o trabalho e a oração como formas de dignificação, como formas de se aproximar de Deus. Além disso, eles queriam vencer os vícios através da busca pelas virtudes. A abadia de Cluny teve grande influência sobre a igreja e sociedade daquela época. Não demorou até que alguns monges dali começassem a ganhar destaque. E isso aconteceu especialmente quando Hildebrando, um dos mais conhecidos monges de Cluny, tornou-se papa. Sabe quem é esse? Sob o nome de quem? Gregório VII. Que ao chegar no trono de São Pedro, vai querer trazer a reforma de Cluny para toda a igreja, naquilo que nós chamamos de reformas gregorianas. E vai ser esse cara aí que vai empreender uma grande reforma dentro da igreja, cuja missão é moralizar o clero e resgatar o controle do sagrado, que até então estava nas mãos daqueles reis sem vergonha. Outro movimento importantíssimo desse momento da Idade Média é o movimento dos cistercienses. Também é outra ordem ligada à ordem de São Bento. A diferença, enquanto Cluny usava o hábito negro, os cistercienses usavam o hábito branco. Ambos movimentos traziam o frescor, a novidade da restauração, da reforma para a igreja. Antes de continuar, é bem bacana a gente fazer um rápido parênteses aqui. Por quê? É nesse período de tempo que a gente está tratando que vai dar a melhor compreensão e da grande curiosidade que até hoje faz parte dos grupos que discutem religião, que é a condição celibatária dos sacerdotes. Vamos falar sobre isso, que em outras palavras é o quê? A renúncia, por livre escolha, da relação íntima matrimonial por parte do clero ocidental. Durante o seu processo histórico, a igreja ela adota como condição aos seus padres, aos seus clérigos, a renúncia da relação matrimonial. Esse modo de viver o ministério sempre esteve presente na história da igreja, mas durante muito tempo foi opcional. Desde a antiguidade, a prática do celibato ela já era adotada por muitos padres e monges com a finalidade de que assim eles poderiam se dedicar mais e melhor às coisas de Deus. Mas isso não era uma regra. Por outro lado, por exemplo, tinham muitos outros casados. O próprio apóstolo Pedro, ele tinha esposa, como apontam os relatos bíblicos. No Ocidente, chegou-se à conclusão de que o celibato e o sacerdócio não podiam ser desvinculados. Então, com o passar do tempo no Ocidente, de maneira progressiva, o celibato se estabeleceu como regra a todos os sacerdotes. Essa realidade dualista, pode, não pode, casado ou não casado, ele foi pauta em alguns concílios, né? Mas foi somente no século XII, no primeiro e no segundo concílio de Latrão, que se normatiza então a obrigatoriedade do celibato aos clérigos católicos romanos, ou seja, somente aos ocidentais. Não é que os padres no Oriente podiam casar, não. A diferença é que homens casados podiam ser ordenados sacerdotes. Por fim, o celibato, embora faça parte da tradição da igreja com T maiúsculo no Ocidente, ela tem, claro, o seu valor, mas ela não é dogma de fé. Por isso ela pode sim ser discutida e colocada em estudo a qualquer momento dentro da igreja.
Um dos temas mais polêmicos e que sempre vem à tona quando se fala de Igreja e de Idade Média é, sem dúvida nenhuma, aquele que se refere às cruzadas. As cruzadas foram expedições militares com fundamentação religiosa e elas tinham o objetivo de libertar os lugares sagrados do cristianismo que estavam sob o domínio muçulmano. E por falar em muçulmanos, um novo parênteses aqui. O Islã, nossos irmãos do livro, ele surge na Arábia Saudita durante o século VII depois de Cristo e logo depois da sua fundação por Maomé, ele garante uma grande expansão religiosa e também militar. A relação entre cristãos e muçulmanos será intensa nesse período e, infelizmente, pouco harmônica na Idade Média. Nós não vamos entrar em maiores detalhes, nem temos tempo para isso, sobre esse assunto particular. Mas, claro, a gente aconselha, se possível, aprofundem a posteriori sobre a influência e a convivência entre Islã e cristianismo. Fica a dica. A primeira cruzada aconteceu no século XI. Foi convocada pelo Papa Urbano II em 1095, numa cidade francesa chamada Clermont. Urbano era um dos filhos da abadia de Cluny e, portanto, era um papa que tinha em sua mentalidade a reforma. 3 foram os motivos principais da realização das cruzadas. O primeiro, os europeus viviam constantemente em guerra. Reinos cristãos se levantavam contra reinos cristãos. E essa mentalidade guerreira tem a ver com a formação dos povos europeus. Segundo motivo, as peregrinações aos lugares santos desempenhavam papel fundamental na sociedade medieval. Elas estavam intimamente ligadas ao sacramento da penitência, ao sacramento da reconciliação. Fazia parte do processo penitencial a realização de peregrinações a igrejas, nas quais existiam as relíquias de santos. Enquanto a Terra Santa estava sob o domínio bizantino, não tinha treta para os católicos, não tinha dificuldade para a gente poder então acessar os lugares sagrados. No entanto, a região caiu sob o domínio dos seguidores do islamismo. E no início, os muçulmanos até que não eram tão contrários às peregrinações cristãs, até tinham uma certa tolerância com a gente. Mas foi no século XI, quando uma nova tribo muçulmana assume o controle da Terra Santa, que aí sim tem o início a uma série de ações super agressivas aos peregrinos, em alguns casos com grande violência e perseguição. Por fim, chegamos ao terceiro motivo. Os muçulmanos expandiram o seu território às custas do Império Bizantino. E o imperador bizantino, Aleixo I, ficou preocupado com o avanço destes muçulmanos e temia perder ainda mais território para eles. Eles estão chegando! Socorro! Por essa razão, ele se viu obrigado a mandar um pedido de socorro. Sabe para quem? Para o Papa. O Papa Urbano II, ele viu nesse pedido de socorro do patriarca a chance de reatar a amizade entre as igrejas do Ocidente com a do Oriente. Mais do que isso, ele podia também ter a oportunidade de canalizar o impulso guerreiro dos europeus em direção a uma causa justa. Assim, então, os descendentes dos bárbaros, eles não iriam mais guerrear entre si por coisas mesquinhas, mas agora eles iriam guerrear pelas coisas de Deus. Foi nesse sentido que o Papa convocou as cruzadas. Em 1095, Urbano II vai discursar diante dos nobres cavaleiros franceses e, em suas palavras, eles os incita a empunhar as suas armas e, em nome de Cristo, libertar os lugares santos do domínio islâmico. Caríssimos nobres da França, só tenho algo para vos dizer. Vamos procurar algo para fazer, meu? Para de pesar na minha. Oh! E foi assim que começou a primeira Guerra Santa, que de santa não teve lá muita coisa. Havia de fato um sentimento religioso nos soldados, muitas vezes autêntico, porém também existiram episódios de extrema crueldade e violência gratuita. Inclusive no ano de 1099, quando a cidade de Jerusalém foi finalmente conquistada, houve um massacre terrível
que não poupou sequer mulheres nem crianças. A primeira cruzada foi um sucesso no que se refere ao seu objetivo principal, de tomar para si a cidade santa de Jerusalém. Até que em 1187, Jerusalém é retomada pelos muçulmanos sob o comando do famoso sultão Saladino. Por isso, mais 8 expedições militares à Terra Santa foram convocadas. Nenhuma delas, porém, alcançou o mesmo êxito da primeira, mas todas elas foram marcadas por batalhas violentas e sangrentas. É preciso que nós saibamos que não existiram somente essas expedições ao Oriente Médio, mas houve também as chamadas cruzadas cismarinas, que aconteciam dentro da própria Europa. Por exemplo, a reconquista da Península Ibérica, a cruzada dos teutônicos, que se destinava ao norte da Europa, e a famosa cruzada aos cátaros, que tinha como objetivo acabar com a heresia cátara na França. Mas tudo isso é outra história, a gente não vai enveredar por aqui, volta pra cá. No fim de tudo, a gente pode dizer que o saldo das cruzadas ele é positivo e negativo também. Um importante aspecto positivo foi a reativação do comércio com o Oriente. Essa realidade ela contribui para o ressurgimento da vida urbana e do intercâmbio cultural entre as diferentes sociedades daquela época. E entre os pontos negativos, pode-se contar a piora da relação entre católicos e ortodoxos e entre também católicos e judeus, sem falar na grande inimizade que fica então com os muçulmanos também. É comum ouvirmos a expressão Idade das Trevas para se referir à Idade Média. A Idade Média seria, numa visão amplamente difundida pelo senso comum, uma época de ignorância extrema e de superstição. Tudo isso sob o pretexto de que a Igreja Católica ela deixava de lado a razão para favorecer os seus dogmas e dessa maneira se manter absoluta no poder. Contudo, esta visão não é apenas equivocada, ela é preconceituosa e, por que não dizer, maliciosa. A primeira coisa que a gente já pode citar aqui para provar essa nossa afirmação é a ação dos monges beneditinos. Olha só, os monges, eles é quem vão preservar o conhecimento antigo que chegou até nós. Por quê? Porque foram os monges copistas que preservaram as obras escritas dos grandes mestres da filosofia antiga, por exemplo, copiando. Não existia imprensa. E uma vez que os livros iam se deteriorando pela ação do tempo, era necessário fazer novas cópias. E como? À mão. E aí entra então o papel do monge copista. Foi na Idade Média também que se desenvolveu o método escolástico de educação, no qual um mestre apresentava determinado tema e, junto com os seus alunos, debatia, e juntos chegavam a uma conclusão, após ter passado por um percurso em que se analisava vários argumentos, construídos para defender e para atacar aquele tema específico. Esse foi o método utilizado até por Santo Tomás de Aquino e você encontra ele presente na sua obra mais conhecida, a Suma Teológica. A Idade Média, e a Igreja teve a participação nisso, foi uma época, sim, de avanço no conhecimento humano. Haja vista que as universidades surgiram justamente neste período. E as universidades, até os nossos dias, desempenham um papel crucial na evolução do saber, na evolução do conhecimento. Naquilo que se refere às artes, a Idade Média foi pura criatividade. Existem obras de poesia, literatura, pintura, escultura, mas o exemplo mais eloquente da arte medieval, sem dúvida, foi a arquitetura gótica. Catedrais construídas de tal forma a privilegiar todos os sentidos humanos, desde a visão, olfato, audição. Outro legado foi a sistematização da música com a utilização de símbolos para representar sons e ritmos, as famosas partituras. Elas começam a ser estabelecidas, estudadas e ali funcionalmente na Idade Média a partir do canto gregoriano, que era a música litúrgica da igreja.
Uma das instituições mais famigeradas da Idade Média é, sem dúvidas nenhuma, a Inquisição. Como compreender que a Igreja de Cristo tenha criado uma organização cujo principal objetivo era a perseguição de pessoas? A Inquisição é, sem dúvidas nenhuma, uma espécie de instituição que causa repulsa à mentalidade moderna. É uma organização impensável nos dias atuais. Porém, no mundo medieval era não só admitida, como também esperada, aguardada. É preciso que nós entendamos os antecedentes dessa organização e o que levou a Igreja a criá-la. Tudo começou quando surgiu na França uma corrente religiosa, nascida no seio da Igreja, que defendia uma doutrina radical, oposta a alguns ensinamentos da Igreja e muito perniciosa à manutenção da sociedade. Essa organização se autodenominava cátaros. Cátaros significa os puros. Os cátaros acreditavam que toda a matéria é em si má. Essa galera se afastava de tudo que se relacionava ao corpo. Explico. Eles acreditavam que o mundo espiritual havia sido criado pelo verdadeiro Deus, enquanto o mundo material, corpo, era a criação de uma divindade maligna. Por consequência dessa mentalidade maniqueísta, os cátaros desprezavam tudo aquilo que estava ligado à vida física. Desprezavam as instituições, desprezavam a hierarquia da Igreja, que para eles já estava contaminada, já estava corrompida e não tinha mais salvação. Os cátaros, por isso, fomentavam os jejuns severos que podiam causar, inclusive, a morte. Existem relatos até sobre assassinato de mulheres grávidas, porque eles entendiam que as mulheres grávidas estavam gerando em seus ventres novos corpos, ou seja, novas prisões malignas. A Igreja e a sociedade medieval, a sociedade civil, procuraram respostas para solucionar este problema. A sociedade civil, as autoridades, exigiam que a Igreja resolvesse aquela situação. E enquanto a Igreja demorava para agir, alguns governantes tomaram a frente, julgando, condenando e até executando pessoas. Primeiro, a Igreja mandou pregadores para tentar converter os cátaros, para tentar acabar com aquela doutrina no seu princípio. Não tendo sucesso, a Igreja convocou a Cruzada dos Cátaros, que nós já comentamos. Essa também fracassou. Por fim, Gregório IX, o Papa, amigo de São Francisco de Assis e de São Domingos de Gusmão, resolveu criar uma organização que tivesse somente ela a autoridade e a autonomia de investigar, julgar os casos de suposta heresia cátara. Por isso, em 1231, cria-se então o Tribunal da Inquisição. Esse tribunal ele vai funcionar de maneira autônoma, e ele não vai precisar da autorização dos bispos locais, por exemplo, para se estabelecer e para poder também agir. A Inquisição não funcionava apenas de acordo com o arbítrio e com a vontade do juiz. Não, eles deveriam seguir um procedimento, uma regra processual específica estabelecida pelos canonistas da Igreja. É verdade que muitas vezes aconteceram abusos e julgamentos mal feitos, como é o caso do de Joana d'Arc, famoso caso em que as leis da Inquisição foram totalmente desrespeitadas. O julgamento dela foi, como muitos outros, foi um julgamento ilegítimo. Embora tenha, sim, utilizado a tortura como método de processo, isso não aconteceu sempre e em todo lugar. Pelo contrário, alguns papas e canonistas não concordavam com essa prática. Não foi, no entanto, a Inquisição que inventou tal procedimento. Não. Na verdade, os outros tribunais, os tribunais civis, também utilizavam a tortura contra os investigados. É importante salientar, não era a Inquisição quem executava os condenados. Nem tampouco todos aqueles que foram investigados foram condenados.
Nem todos aqueles que foram condenados foram executados. A Inquisição ela não executava os condenados. Esses eram entregues ao poder civil. Esses sim aplicavam a pena temporal a eles. Isso não quer dizer, no entanto, que a Igreja não tenha a sua parcela de responsabilidade em procedimentos equivocados e em execuções injustas. Uau! É muita coisa! Fizemos um percurso de 1000 anos em poucos minutos. Mas a gente se esforçou para tentar te mostrar alguns elementos muito importantes da história da Igreja nesse período do tempo, a Idade Média. Espero que vocês tenham apreciado este segundo capítulo de nosso curso sobre História da Igreja, no qual tratamos da história da Igreja na Idade Média. Afinal, só ama quem conhece. Contamos com a sua presença no próximo capítulo, no qual nós abordaremos a história da Igreja na Idade Moderna. A gente se vê lá. Tchau! Que Deus derrame a sua graça sobre a sua vida e de sua família. Que a bem-aventurada sempre Virgem Maria interceda por todos nós. E nos encontramos até lá.